Pessoal, então, vou começar. Olha só, de cara, a primeira coisa que a gente vai ter que ver aqui é o seguinte. Eu estou com o meu projeto rodando, né? Por enquanto. Depois que a gente começar a fazer a parte de banco, ele só vai rodar na hora que estiver pronto tudo. Porque uma classe depende da outra, que depende da outra, e aí ele só vai rodar quando tiver tudo. Eu mudei a minha visualização aqui, olha, para Project, tá? Então eu vejo exatamente todos os arquivos que tem no projeto, tá? E eu fiz isso para poder visualizar de forma mais fácil esse cara aqui, ó, Android Manifest, tá? Esse Android Manifest é um XML que configura todo o seu projeto. Então, esse cara aqui, ele é o responsável pelas telas, ele é o cara que é responsável, assim, quando você instala um aplicativo e o aplicativo usa a câmera ou usa a sua lista de contatos ou usa, sei lá, o Wi-Fi, algum recurso do aplicativo, quando você vai mexer no aplicativo, ele já te dá aquela mensagenzinha aqui, ó, o aplicativo tal está querendo ter acesso à sua lista de contatos. Então, é aqui, nesse arquivo, que você configura as permissões que o seu aplicativo precisa ter e aqui também que você configura as telas do seu aplicativo, tá certo? Então, cada tela aqui, ó, é uma tag dessa de Activity, tá certo? Essa tag aqui, ela tá grande porque essa Activity, ela é a principal. E aqui, ó, tá vendo? Ela tá na categoria Launcher. Então, quando você dá play no seu aplicativo, essa tela aqui, olha, a principal, que vai iniciar o seu projeto. Então, se eu precisar mudar, né, eu vou ter que vir aqui, ó, e indicar outra Activity, tá certo? Aí, a partir de agora, se eu der play, vai para outra tela. Deixa eu só ver se a primeira já abriu aqui, ó, tá a tela que a gente fez ontem. E aí agora, se eu der play e tudo funcionar, deve abrir a outra tela, tá certo? Outro detalhe, eu criei aqui vários não, né? Não vamos também exagerar. Mas eu criei aqui essas telas aqui, né? Cadastro, a lista personalizada e linha perfil, tá certo? Então, se essas telas não estiverem cadastradas aqui, né? Não tiverem uma tag dela aqui, se você chamar a tela, ela não abre, tá certo? Então, cada tela nova, eu vou ter que colocar uma tag para ela aqui. Então, eu já vou copiar esse cara aqui mais 2 vezes. Opa! Eu já vou copiar esse cara aqui mais 2 vezes. Né? Aí, vou fazer aqui, só dar um espaço para fechar a tag. Vou dar um espaço aqui para fechar a tag. E aí, ele está dando erro, né? Porque eu estou com as 3 iguais. Então, eu tenho que colocar aqui, olha, a lista personalizada e tem mais uma. Lista personalizada e a outra não, só essas 2. É porque a outra tela eu não vou precisar, agora que eu lembrei. Beleza? Então, agora eu posso utilizar... Aqui, ó, já trocou de tela. Beleza? E aí, isso aqui, a gente vai colocar a ação em todos esses botões aqui.
se não der para hoje, vai para outro dia. Beleza? Então, a nossa tela, a gente já conseguiu fazer a alteração da tela que vai iniciar o nosso projeto. Veja que cada uma que eu coloco diferente, né? O teclado muda e tal. Enfim, e aí a gente vai fazer alguma coisa com ela. Tá certo? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que começar a desenvolver do banco para a tela. Né? Eu já fiz minha tela, tal. Eu tenho que começar a desenvolver do banco para a tela. Então, eu vou fazer o desenvolvimento da classe de model, da minha classe que vai fazer o acesso a banco de dados e que vai criar esse banco de dados no aplicativo, e vou fazer uma classe de controller para esse model. Beleza? Depois disso, eu volto na tela para começar a ligar as ações dos botões na minha classe de controller, e aí eu fazer a ida e vinda, né? Eu começar a conseguir cadastrar, alterar, consultar, excluir as informações do banco. Tá joia? Então, por hora, esse manifesto eu já posso fechar. Aí eu vou fechar todas aqui, senão eu fico perdido. Beleza. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Java, vou no meu pacote controller. Beleza? Eu já tenho uma classe aqui, que é essa que está sem nada, tá certo? Eu vou criar uma classe Java. Então, olha lá, botão direito no pacote, New Java Class. Eu vou chamar essa classe de Base, tá certo? E essa classe é a classe que vai me ajudar a trabalhar com o banco de dados. Então, essa é minha classe base, a classe que vai me dar acesso ao banco, que vai criar o banco para mim quando a aplicação iniciar, que quando eu atualizar a minha aplicação, por exemplo, lancei uma nova versão da minha aplicação. Essa nova versão pode ser que tenha sofrido alterações no banco de dados. Então, essa classe é a classe que também vai fazer os upgrades do banco. Ok? Então, é uma classe Java normal, e aí a gente vai começar a criar algumas constantes para ela. Vou começar a criar então as variáveis. As variáveis não, as constantes. Public, static, final, string. Aí constante a gente vai criar com letra maiúscula, né? Tabela perfil. Bom, igual a perfil. Então, ó, eu criei uma constante chamada tabela perfil, só para dar um nome para a minha tabela. Então, vou criar uma outra constante aqui. Vou chamar ela de banco de dados. E aí, eu vou dar um nome para o meu banco lá, Unifoa. Beleza? Vou criar uma outra chamada versão, só que essa daqui eu vou deixar ela como int. Tá? Essa versão, ela vai servir para que, ao ler o valor dessa constante, o Android vai saber se
houve, por exemplo, numa nova versão da minha aplicação, se houve atualização da minha base de dados. Então, se eu criei uma nova tabela, se eu criei um novo relacionamento, tal, porque aí, se ele notar que a versão de agora é maior do que a que estava na criação do banco, ele vai executar um evento que é um evento de update. E aí ele vai fazer update nas tabelas todas. Beleza? Ou no que for preciso fazer. Aí, vou criar uma outra aqui. Vou chamar ela de criar tabela perfil. E aí, o conteúdo dessa constante, já fiz Mangue, né? Criar tabela perfil. O conteúdo dessa constante é o create table que vai ser executado no SQLite lá do Android. Então eu vou fazer aqui, ó, create table vou criar uma tabela, se ela não existir, né? Vou dar um espaço aqui. Chamada perfil. E aí eu já começo a colocar os campos que vão ter na tabela. Aqui, é o seguinte, para o SQLite, né, a gente tem um pequeno detalhe. A maioria dos dados são do tipo text. Então, você vai trabalhar com integer ou com text. Vai colocar uma data, não tem um date time, um date, não tem. Você vai trabalhar com text. Tá joia? Então, o ID... tá vendo que o ID eu coloquei como integer, o resto dos atributos vão ser como text. Então, nome, e-mail, sexo e senha. Beleza. Definida a tabela. Aí eu vou criar uma outra chamada apagar. Apagar tabela perfil, que vai mandar essa tabela para o espaço. Oi? Não, eu acho que tem o i. Vou tirar ele aqui por via das dúvidas, aí qualquer coisa, se der pau, a gente já sabe onde está. Aqui ficou sem o i, né? Então, qualquer coisa, se der pau, depois a gente já me lembra disso, que a gente já sabe. Oi? Só confia. Aí agora, eu venho para a criação das variáveis que eu vou utilizar nas classes que vão estar aqui dentro. A primeira variável, helper, vai ser a dbHelper. Essa variável ainda vai ficar dando pau porque eu ainda não criei essa classe banco helper. Tá joia? Então essa classe ainda vai ser criada, então por enquanto esse cara aqui vai ficar voando aí, dando pau. Novamente, a context, para pegar o contexto da aplicação, que a gente vai precisar também. E a variável
database, SQLite database, que eu vou chamar de banco. Esse cara aqui vai representar para mim o banco, não só o banco de dados, como a string de conexão, vai representar tudo aqui para mim. Aí agora, eu vou continuar aqui fazendo o seguinte. Eu vou criar um método construtor para essa classe. Tá? Então, quando ela for inicializada, ela já vai fazer algumas coisas aí para mim. Então, um método público, né, chamado base. E aí, nesse método, eu vou colocar eu vou pedir o contexto da aplicação, porque eu vou precisar dele para poder achar o meu banco de dados. Lembra da aula de ontem? O contexto da aplicação é a indicação de qual pasta dentro do Android a minha aplicação está. Então, dentro dessa pasta, eu não conheço essa pasta por dentro, nunca vi, mas dentro dessa pasta provavelmente existe uma estrutura até chegar no banco de dados, né? Pressupõe que deve ser organizada. Então, ele precisa do contexto para ele achar o banco. E aí, eu vou pedir esse contexto simplesmente para eu jogar esse contexto na variável aqui e poder utilizar ela depois. Então, this.contexto recebe contexto. Beleza? Agora, eu vou fazer uma outra coisa aqui que ainda não vai funcionar, porque ainda não temos a DB Helper, né? Mas eu vou instanciar ela. Banco Helper. E aí eu passo para ela o contexto. Também vai precisar. Agora, para essa classe, veja, eu vou precisar de criar um método para abrir conexão, um método para fechar conexão com o banco, certo? Então, eu vou criar lá um método abrir. O meu método abrir devolve a própria instância dessa classe. Então, essa classe base, ela já é a conexão, já é o banco, ela já representa tudo ali para mim, tá? Para abrir, que eu só vou fazer o seguinte, banco recebe dbhelper.get. Ele ainda não vai. Eu vou deixar escrito aqui, depois get writable database. Return this. Então, a conexão simplesmente ela retorna a própria classe, né? E o fechar, né? Public void fechar, só para eu encerrar a conexão. E caramba. Também não vai funcionar. E aí vai. Aí, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou aproveitar e vou criar a própria classe dbHelper, que eu estou chamando aqui, eu vou criar dentro desse mesmo arquivo. Então, não sei se vocês já fizeram isso, mas em Java você pode ter um arquivo e a declaração de várias classes lá dentro. Quando o Java vai gerar o bytecode, né, aí ele gera as classes separadas, mas eu posso fazer isso aqui. Então, deixa eu dar uns enter aqui para poder... Então, eu vou fazer aqui a própria classe dentro da outra ainda. Tá? Você veja que eu não fechei a classe base que eu tinha feito anteriormente. Então, eu vou fazer aqui, ó, private class banco helper extends
SQLite Database. Isso aí. Bom, aí esse cara aqui, eu já vou fazer um método construtor para ele, né? Então, public banco helper, deixa eu já copiar aqui que evita erro. Vou novamente pegar o contexto, né? Que eu vou precisar. Contexto. E aí, eu vou passar, como esse cara está herdando, né, como ele está herdando de SQLite Database, eu vou passar para a classe de cima esse contexto. Então, simplesmente, eu vou chamar um método construtor da classe de cima, passando algumas informações. A primeira é o contexto da aplicação, a segunda é o... Nossa, ficou banco de dados, ficou feio, né? Volta lá em cima, banco de dados. O nome do banco de dados. Esse outro atributo aqui a gente não usa, então vou colocar aqui null. E aí a versão do banco. Versão. Deixa eu ver como é que eu escrevi o nome da variável. Só versão. Isso aí. Bom, feito isso, ele não está reconhecendo aqui. Deixa eu só ver uma parada. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Feito isso, eu vou sobrescrever alguns métodos ali e vou completar essa classe. Deixa eu só ver o erro que está dando aqui, porque ele vai me atrapalhar. Final SQLite Database. Deixa eu ver. Não pode herdar do Final Android Database SQLite Database. Que estranho. Tô doidão. SQLite. Open Helper. Isso aí. Deu esse outro erro, mas esse outro é bom. Deixa eu ver. Então, aí, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pedir para eu implementar alguns métodos aqui. Tá vendo? Então, ó, quando eu herdei desse cara, ele deu erro e aí ele pede para ou eu fazer essa classe de dentro como abstrata, certo? Porque ela tem métodos abstratos, ou eu implementar os métodos abstratos que tem na classe superior, que é a SQLite Open Helper. Então eu já vou clicar aqui para implementar os métodos abstratos. Aí ele vai me dar dois métodos, o onCreate e o onUpgrade. Beleza? Esses dois caras são eventos da classe Open Helper. Então o que vai acontecer? Quando o usuário fizer download do seu aplicativo, a primeira vez que ele executar o aplicativo, vai dar o evento de create, vai dar o evento de onCreate. Então ele vai executar esse método onCreate da classe Base, da classe DBHelper, certo? E aí, então aqui é o local que você vai fazer as chamadas para criar, para executar a criação das tabelas, dos relacionamentos, enfim, de tudo que você precisa para o seu banco funcionar. O onUpgrade, ele vai ser disparado quando o usuário fizer uma atualização da sua aplicação
e nessa atualização da aplicação, você tiver aumentado o número da versão do banco. Aí, ele vai executar o que tiver no onUpgrade. Beleza? Então, são os dois eventos. Obviamente, eu não preciso programar nos dois. Se eu não tenho nada para fazer de upgrade, eu posso deixar o método vazio, mas ele fica lá. Então, olha lá, ok. Beleza? Lá, eu tenho o onCreate e o onUpgrade. Tá certo? Então, esse cara aqui, eu não vou fazer nada no onUpgrade e no onCreate eu vou fazer. Aí, ó, SQLite Database, que é a variável que eu criei lá em cima, né? Ah, isso aqui eu vou ter que... Ah, vou fazer assim, depois, na hora que der o erro. Ponto, execute SQL. Beleza? Vou mandar ele executar esse SQL aqui. E aí, qual é o SQL que eu vou mandar executar lá? Criar a tabela perfil. Beleza? Esse cara aqui, ele não precisa, você vê que não deu erro na linha, mas você, se der pau nessa criação, o que você vai perceber? Se você fez o create database lá na variável, na constante criar tabela perfil, se você fez ele com algum erro, deu algum probleminha nele, quando o usuário abrir sua aplicação, ela abre e fecha. Abre e já fecha. Então, o que eu costumo fazer? Eu boto um try catch ali, faço um tratamento de erro, para ele, pelo menos enquanto eu estiver dando play aqui no Android Studio, ele mostra para mim lá que ó, deu erro em tal lugar. Então, é mais para eu desenvolver e ter certeza que eu não vou deixar um erro de SQL, né, ir para a aplicação. Light. E aí eu matei. Deixa eu só ver o que ele está reclamando aqui. Opa, esse aqui acho que tem que fechar um aqui, não é? Não. Lá em cima. Aonde? Aqui, né? Isso aí. Beleza. Então, para essa parte aqui, a gente já está tranquilo. Aí agora, eu vou ter que criar minha classe de model, para depois eu vir criar a classe de controle. Então, ó, vou lá na minha aplicação, na model, já está aqui, vou criar a model para ela, né? Só pegar aqui, porque eu não lembro dos atributos. Então, private int id, private string nome, private string e-mail, private string sexo e private string senha. Deixa eu ver se dá para gerar aqui automaticamente. Generate, cadê o refactor? Refactor, encapsulated fields, né, botão direito, refactor encapsulated fields. Aí eu vou marcar todo mundo aqui, né? E vou fazer um refactor. E aí ele já gerou para mim toda a classe de model. Então ela já está prontinha, eu não preciso fazer mais nada. Tá joia? Bom, feito as duas, né? Aí eu já consigo ir para a minha classe de controller
para eu poder, de fato, usar a classe base e conseguir criar meus métodos lá para inserir, alterar, excluir, consultar. Bom, a minha classe de controle, eu já vou fazer o seguinte nela. Eu já vou fazer ela herdar de base. Porque aí eu não preciso ficar com muita frescura, eu não preciso ficar instanciando, fazendo outras coisas nela, né? Programando a mais. Aí ele está reclamando aqui que eu não tenho um construtor default, né? Então eu vou criar aqui o meu construtor. Pedindo um contexto da aplicação. E aí, vou só replicar esse contexto para a base. E aí eu já tenho a classe sem dar problema. Bom, a partir de agora, basta eu fazer nessa classe os métodos para inserir, alterar, excluir, consultar os dados. Beleza? Então ela já está prontinha aqui e eu vou fazer os métodos. Então, primeiro lá, public o insert, né, do banco, ele devolve uma variável long, então se você quiser devolver ela para a tela também, para a tela poder testar se foi inserido com sucesso, para não ficar dando mensagem, tipo, inserido com sucesso e não inseriu nada, né? Então você pode devolver esse long. E aí eu vou inserir um perfil Bom, aí para eu inserir um perfil, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou criar uma variável base que vai receber o método abrir. Beleza? Como essa classe minha de controle ela herda de base, então eu só pego uma instância. Na verdade, quando eu fiz o meu método construtor, a base também foi instanciada, né? Que é uma herança. E aí eu só peguei uma instância dessa base pelo método abrir aqui e ela já está pronta. Então, nesse momento, eu já tenho uma conexão com o banco de dados, já está tudo certo para eu poder inserir os valores. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, content values, eu criei uma variável aqui, content values. Essa variável ela vai servir para quê? Essa variável aqui são os parâmetros que vão vir da tela através da variável perfil e eu vou jogar todos esses parâmetros nessa content values para eu poder utilizar ela para inserir. Então, eu só preciso fazer content values.put e aí eu passo duas informações. O nome do campo, da tabela, que eu vou inserir determinado valor, e o valor na frente. Então, eu tenho lá, o nome vai vir do perfil.getNome. E aí eu vou fazer isso para todos, né? Nome, uma para e-mail, outra para sexo, outra para senha. Então, nome, e-mail, sexo e senha. É e-mail mesmo? Acho que eu deixei e-mail. Agora eu deixei mesmo. Get e-mail. É porque e-mail é muita coisa. Geralmente eu fico com preguiça. Beleza. Feito isso, eu vou... Agora é o momento que pode dar erro, né? Então eu já vou fazer um try catch aqui, né?
que até esse momento não dá erro nenhum. Eu nem precisava lançar o erro aqui, né? Porque eu vou pegar aqui no troço, vou tirar essa parada daqui. Bom, eu já vou retornar direto para a tela o base.banco.insert or throw. Beleza? Então, ou ele vai fazer um insert, ou ele vai lançar um erro. Tá? E aí, essa é uma parte interessante, porque no Android, você não precisa ficar fazendo insert, into, tabela, campos, values, nada disso. Então, eu só vou passar aqui, olha, o nome da tabela. Opa. Tabela perfil. Um parâmetro nulo e a minha lista de parâmetros. Como é que ele faz para saber se já tem um ID nesse caso? Então, no ID, a gente definiu aqui, olha, que ele vai ser autoincremente. Então, aí o ID eu não preciso, certo? Aí, ele... Só o inserir, não, o alterar vai ser diferente. O alterar vai ser diferente. Então, aí feito isso, se ele conseguir inserir, ele já vai retornar um valor long lá que vai para a tela. O que seria esse valor? Esse valor eu não lembro direito, mas eu acho que já é o ID. Eu acho que já é o ID. Tá? Eu acho que já é o ID do cara que você acabou de inserir. Beleza? Bom, eu vou aproveitar esse cara aqui, né, para a gente não ficar com muita enrolação. Deixa eu só ver o que ele está reclamando. Se não der... Se der merda, né? É o retorno do se der merda. Opa. Vou colocar aqui return 0. Pronto. Eu vou copiar esse cara, vou colar aqui embaixo e vou alterar o nome aqui, né? Alterar. E aí, eu vou ter que aqui eu vou colocar o ID, né? Porque para alterar eu vou ter que pegar o ID. Beleza. Bom, e aí tem um outro detalhe aqui que eu vou ter que fazer. Esse banco aqui vai virar update, né? Eu vou passar aqui onde era o parâmetro null, né, que no insert estava nulo. Esse cara aqui, ele é um parâmetro que você passa na sua query, na query que vai para o banco, tipo um where da vida, para você fazer uma busca de um item específico, ou para você, na hora de fazer um update, que é o que a gente vai usar agora, eu passar o texto, ó, eu quero fazer o update no campo que o ID é igual ao ID tal, tá certo? Então agora, ao invés de null ali, eu vou colocar um parâmetro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, ID igual, aí vou pegar do perfil get ID. Vou pegar o get ID lá do perfil. Ah, ainda tem um outro nu aqui. Esse tem mais de um parâmetro. Opa, e aí eu não passo... Deixa eu ver aqui. Tabela perfil. Ah, o content values vem para cá. Esse cara vem para cá.
E esse nu aqui some, vaza. Deixa eu ver. Vou fazer a linha de novo, porque aí return base. Aliás, não é base, aqui já é banco. Banco.update string table, ó, string table. Então, tabela, e caramba, tabela perfil, aí content value, lá no final tem outra. content value, aí agora o where clause, né? Então, eu já vou colocar aqui id igual Será que esse where arg não é onde você tem que botar o mais ID? perfil.getID. Aí agora, Será que esse ponto get ID não coloca no último? where args. E aí, ponto vírgula. Foi. Acho que assim funciona. Funciona, eu poderia colocar ele lá, mas eu botei ele aqui. Mas tá beleza, vai funcionar. Bom, feito isso, tá faltando aqui a gente fazer o delete. Certo? Public long excluir. Eu vou passar direto o ID que eu quero excluir. Porque esse aqui não tem muita frescura, não. Só vou abrir aqui e já vou dar logo um return banco.delete. Aí eu vou passar a tabela perfil, o parâmetro, né, ID igual a ID, que é o ID que veio, e aí null. Beleza. Já travei aqui, ó, a exclusão, ela também é muito rapidinha, né? Aí agora, obviamente, se eu não passar isso aqui, né, ele vai excluir todo mundo, né? O banco, quando você chama aqui esse banco.delete, ele retorna um número para você, que é um número long, indicando que ele conseguiu fazer a operação, entendeu? Se ele não voltar esse número, você pode validar e verificar que você teve um erro. Então, deu algum erro, algum pau lá no meio da operação. Bom, eu vou fazer dois métodos só de busca, para vocês terem um exemplo de cada um. Eu vou fazer um método que eu vou buscar uma informação no banco pelo ID. Por quê? Porque posteriormente eu quero mostrar os dados que vocês inserirem, eu quero mostrar numa list view. Então, quando você listar ela na list view, vai vir todos os dados que estão no banco. E aí eu quero que, ao clicar em um dado, eu quero abrir novamente o formulário de cadastro para você fazer o update dessa informação. Então, quando eu clicar numa linha da list view, eu vou ter que pegar aquele objeto e preencher o formulário para você fazer a alteração. Então, eu vou ter que buscar aquele objeto pelo ID dele. Então, são dois momentos. Um momento que eu vou fazer uma busca para preencher a list view e outro momento que eu quero realizar alguma operação na list view. Excluir um registro, fazer alteração de um registro, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou fazer, então, os dois tipos de consulta.
Tá? Então, a primeira consulta... Oi? Eu vou fazer uma busca por ID, então essa busca ela vai me retornar um objeto da classe perfil, tá certo? Então eu vou retornar um perfil. Vou chamar ela aqui, ó, de busca por ID. E aí, obviamente, eu vou passar o ID como parâmetro para eu poder fazer a busca em cima dele, ok? De cara, vou abrir uma conexão com o banco. E aí eu vou usar esse cara aqui, ó, cursor, ok? O cursor é uma variável que ela vai receber o subconjunto de dados que vieram da tabela. Então eu fiz um select, na tabela veio uma linha de registro. Essa linha ela vai vir para mim e eu tenho que colocar ela nessa variável cursor para eu poder extrair do cursor e jogar no objeto perfil. Tá? Então eu já faço o seguinte, o cursor já recebe banco.query. E aí eu passo a query que eu quero. Vou passar o nome da tabela, onde eu vou fazer a consulta. E aí eu passo aqui, olha, um vetor de string com o nome dos atributos que eu quero que retornem para mim. Então, ó, ID, nome, e-mail. Então, não. Eu só vou colocar uma cláusula lá para definir o que vai vir para mim. Então, ó, e-mail, sexo, senha, beleza. Deixa eu só ver se faltou algum parâmetro aqui. Eu estou aqui. Aí, o próximo parâmetro é eu colocar lá que o ID tem que ser igual ao ID, ou seja, eu estou fazendo esse cara como o meu where, né, para não trazer todo mundo. E aí, o resto dos parâmetros, 1, 2, 3, fica null. Esses null aqui eu já vou explicar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse null aqui é o seguinte, ó, eu estou trazendo 1, 2, 3, 4, 5 campos. Certo? Se não tiver nada nesse campo, ele vai vir como valor null. Se não tiver nada nesse campo, ele vai vir como valor null. Então, eu já posso definir aqui, quando o campo estiver vazio, que tipo de dado vem para mim. Entendeu? Então, o padrão, é meio que padrão, né? Você definir que está tudo null. Tá? Bom, agora eu vou criar o meu perfil, né? Que é o cara que eu vou devolver. Se eu conseguir trazer registro do banco de dados, né, essa consulta provavelmente você vai trazer, né, mas mesmo assim você tem que testar para não dar problema. Então você vai testar aqui, ó, se veio o registro do banco de dados. Se o cursor tiver diferente de null, tá vendo? Porque você já criou ele aqui, ó, jogando o retorno da sua consulta nele. Então, se ele tiver nulo, significa que a sua consulta não voltou porcaria nenhuma. Certo? Se ele for diferente de null, voltou algum registro. Porque esse é o... Tá vendo? O meu método busca por ID, ele vai retornar um perfil.
Então eu preciso instanciar esse perfil para eu retornar. Ah, e se o cursor não voltar nada? Beleza, eu retorno um perfil que não tem nada. Isso. Bom, o que acontece? Quando eu tenho um cursor, ele vem da seguinte forma, né? Cursor, ele vem assim, ó. Ele é um arquivo que tem mais ou menos essa estrutura. Begin of file, no meio está seus dados e no final end of file, certo? Então, esse cara, ele vem com um ponteiro. Então, um ponteiro, ele está apontando para o início do arquivo, begin of file. No nosso caso, ou o cursor vem com uma linha de dados, né, porque eu busquei pelo ID, então ou não vem nenhum registro ou vem um, tá certo? Então, já que o meu cursor não está nulo, né, nesse ponto aqui, eu vou fazer isso aqui, olha, cursor.move to first. Aí eu vou mover o ponteiro dele para a linha onde estão os meus dados. E aí, a partir daí, perfil.setID, eu vou pegar do cursor, né? Cursor.getInt. Aí, esse getInt, eu vou novamente, cursor.getColumnIndex. E aí eu vou passar o índice da coluna ID. Deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês. Olha só. O cursor, eu vou pegar os valores aqui que vieram pelo índice pelo índice das colunas. Então, como é que eu sei o índice das colunas? Aqui eu não passei um vetor de string. Então, esse vetor de string significa que o ID está na coluna 0, o nome está na 1, o meio está na 2, e aí vai. Só que eu poderia colocar aqui, ó, 0. Eu já sei que eu estou pegando o ID. Tá certo? Porém, eu gosto de fazer assim, pegando esse método aqui, ó, getColumnIndex, ele pega pelo nome e devolve o número correspondente ao índice. Então, esse cara aqui vai me devolver 0, que vai falar assim, é a coluna 0. Então, pega o conteúdo da coluna 0 e joga aqui no setID. Por que eu gosto de fazer isso? Porque, eventualmente, você dá manutenção no seu código e aí você coloca um campo extra ali. Aí a galera que colocou já direto o índice, né, essa galera vai dançar, porque vai ter que mexer no índice de novo ou vai ter que colocar numa posição que não atrapalhe os outros. Se eu colocar um outro campo aqui, antes, ele vai me trazer, aí o índice dele vai retornar 1. Se eu pegar e mudar a ordem aqui, ó, colocar o nome para cá, ele vai fazer o seguinte, o ID passou a retornar o índice 1. Tranquilo. Bom, eu vou fazer isso para ID, nome, e-mail, sexo e senha. Então, ó, setID, set nome, set e-mail, sexo e senha. Tá dando erro? Esse set é aquele método setter? Lá da classe perfil. Estou chamando eles aqui. Obviamente aqui nos outros são tudo getString, né? Então eu vou trocar aqui os demais todos para getString. E aí eu tenho que trocar os nomes dos campos, né? Nome,
e-mail, sexo e senha. Tá salvo. Beleza. Feito isso, eu simplesmente faço um return de perfil. Tá vendo que eu fiz o return fora do if? Então, o que acontece? Se ele não entrar aqui, vai retornar um perfil de todo jeito, só que esse cara está nulo. Eu poderia fazer esse return perfil aqui, ó, também. Dá para eu fazer ele aqui, ó. E aí eu tenho que fazer aqui, ó, return null. Também funciona. Beleza? Só que aí eu vou fazer desse outro jeito que eu escrevo uma linha só. Eu vou fazer aqui um cara agora para buscar todo mundo. Beleza? Vou chamar de, sei lá. Vou chamar de buscar todos, né? Só para não colocar em inglês, que depois isso mata qualquer um. Public. Aí eu vou retornar um array list de um objeto tipado, né? Então vou retornar de perfil. Buscar todos. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse conteúdo aqui, né, que já vai me quebrar um galho, e vou jogar aqui. Beleza? E aí eu vou ver o que eu preciso trocar. Primeira coisa que eu preciso trocar é que nesse ponto aqui, olha, eu não tenho mais um where para passar, né? Então, ele simplesmente vai virar mais um null. Beleza? E o resto da consulta fica da mesma forma. Aqui, onde eu instancio, eu crio um perfil, na verdade, eu só vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar só a variável perfil e eu vou criar aqui ele só mete um S lá. Aí quebra a firma, né? Bom, eu criei aqui a lista, que está com o nome no plural, né, para eu retornar, e criei uma única variável que a cada vez que eu rodar um loop aqui dentro, né, eu vou criar uma nova instância dela para criar um novo perfil, para no final eu poder adicionar esse novo perfil aqui na lista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa estrutura, né? Vou criar aqui, ó, em vez de um if, eu vou botar um while, né? Fazer a troca de estrutura que ela sempre faz, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Enquanto o cursor... Ih, caramba, dei enter. Ponto. Move to next. Opa. Enquanto o cursor move to next, ou seja, eu vou sair do begin of file, vou para uma linha de dados, aí eu pego os dados daquela linha, adiciono no objeto, jogo no vetor. Se eu conseguir dar um move to next de novo e não chegar no EOF, no end of file, lá do cursor, ele me retorna true de novo. Então ele vai retornando true até eu chegar no end of file. E aí sim eu saio desse loop. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou instanciar o perfil. Aqui eu vou instanciar o perfil para poder pegar todos os dados dele que está naquela linha do cursor e jogar em um perfil só. E aí, no final, eu vou fazer o seguinte: perfis.add perfil. Adicionei. Feito isso, a gente já está com
com o nosso CRUD praticamente pronto. A partir de agora, basicamente, é eu chamar na tela, né? Eu vou lá no cadastro. Eu vou lá na minha classe cadastro. E aí, eu vou começar a trabalhar com ela. Bom, eu vou criar, como a gente fez ontem, né? Eu vou criar aqui as variáveis que eu preciso para a tela funcionar. Text view, que é o txt id. Edit text, que aí eu tenho o txt nome, txt e-mail, txt senha, txt confirma senha. Aí esse fechou. Agora o botão, eu tenho cmd cadastrar, cmd listar, cmd novo. Deixa eu ver se login não vou fazer, tal, não. E aí eu tenho o rádio button, que são o opt masculino e o opt feminino. Beleza? Agora eu tenho que, no método construtor da Activity, eu tenho que pegar todas as instâncias e jogar nas suas devidas variáveis, né? Então eu vou fazer lá, ó, txt id, recebe, faço um cast lá de text view para pegar o find view by id, r.id.txt id. Vou fazer isso para todo mundo, né? Eu não vou... Eu vou fazer o seguinte, eu não vou validar a senha não, tá? Porque na tela tem lá a senha e confirmação de senha. Aí eu teria que fazer lá, pegar a senha, ver se é igual à confirmação da senha, para gerar um erro, para o cara poder acertar lá os dois lugares e tal. Então eu estou deixando correr solto aí. E se o cara escrever, se o usuário escrever a senha diferente da confirmação de senha, aqui para o nosso exemplo vai funcionar. Tá joia? Bom, agora que teoricamente eu já tenho todos os dados, né, no objeto perfil, eu vou chamar o controlador e vou mandar ele inserir. Então, ó, vou fazer um tratamento de erro. Eu vou fazer o seguinte.
vou fazer o seguinte. Tá, eu vou chamar ele aqui mesmo. C perfil ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o mesmo, porque assim, como tudo é exatamente igual, tanto o inserir como o alterar, né? Eu só vou chamar métodos diferentes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar se o ID está preenchido, tá? Eu vou testar se o ID da tela está preenchido. Por quê? Se o ID não tiver preenchido, significa que eu estou inserindo uma informação nova. Então ele vai chamar o método inserir. Se o ID já tiver preenchido, significa que eu fui na list view, selecionei um perfil, ele trouxe para a tela e aí eu vou dar update nesse perfil. Então eu vou testar aqui, ó, se txt id ponto get text ponto toString ponto equals, se ele for vazio, significa que eu vou inserir um cara, eu vou inserir um perfil. Então, ó, cPerfil ponto inserir. Isso não tinha que estar dentro do ponto. Não, eu só estou chamando o método inserir. Eu estou chamando do control. E aí, se não, né? Eu vou chamar o método alterar. Então, para chamar o método alterar, veja que aqui em cima eu setei todos os parâmetros menos o ID. Certo? Porque eu não sabia se eu ia poder setar o ID. Então, antes eu vou fazer o seguinte, ó, perfil.setID, e aí eu vou setar o ID, né? Então, eu vou fazer lá integer, integer ponto parseInt, e aí eu vou pegar lá da tela, txt id ponto get text ponto toString. Beleza? Aí eu peguei, joguei o ID no objeto e agora sim eu vou fazer cPerfil ponto. Aonde? Ele tá aqui numa text view, uma label. E aí ele vem, todos os dados que eu pego aqui, eles vêm como object, por causa disso que eu tenho que fazer um toString nele. Tá? Aí eu chamo o método alterar, passo o perfil que eu quero fazer a alteração. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Vou dar uma interrompida aqui, vou vir para cá e vou fazer um método aqui, ó, public void mensagem string msg. Vou fazer um toast, tá? Vou pegar aqui um get application context, vou pegar a mensagem toast ponto, aqui eu escolho, ó, se eu quero uma mensagem longa ou uma mensagem curta. Vou deixar uma longa. Ponto show. Então, eu vou mandar um toast. Então, aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, ó, mensagem, perfil inserido com sucesso. E aí, aqui embaixo, perfil alterado com sucesso. Beleza?
Então, feito isso, ele já vai mandar a mensagem. Deixa eu ver se está funcionando. Se estiver funcionando, a gente já vai... Eu acho que não vai dar muito tempo para continuar, mas eu quero só fazer uma coisa aqui antes. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu preciso chamar a tela que vai fazer a listagem dos dados. Então, que é essa tela aqui, ó, essa tela aqui, ó, lista personalizada. Eu preciso chamar ela. Então, tem um botão aqui, que é o botão listar. E aí, esse botão listar, eu vou utilizar ele para chamar essa tela. Olha só, eu vou incluir aqui, né, cmd listar ponto set on click listening new view ponto on click listening. Bom, como é que eu vou fazer a chamada de uma outra tela, né? Como é que eu vou fazer a chamada de uma outra tela? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável que é do tipo intent. Essa intent é uma API, você já assinou? Beleza. Ela é uma API lá do Android, né? Então, o intent é uma intenção sua. Você cria uma intent para chamar uma outra tela do seu programa. Você cria uma intent que sabe tirar foto. Tudo que você quer fazer, habilitar um Wi-Fi, tudo é através de intent. Tá certo? Então, você vai passar para a instância, para o método construtor dela, o seu contexto, e aí você vai passar a classe que você quer chamar. Beleza? Então lá, muito fácil, passei o contexto e a classe que eu quero chamar. Lembra que eu estou chamando a classe Java, né? Não é o XML, porque a classe Java que diz que o XML tem que inflar, ele tem que abrir, ele tem que ser mostrado na tela. No Java ele também tem a referência da tela, né? No Java, no método construtor, né, fica aqui em cima. Olha só, r.layout e aí o nome da classe. Então você aponta a classe aqui, que a classe vai apontar quem é a activity. E aí, simplesmente, né, start activity. Start activity, e aí você passa a intent que você quer que abra, e aí ela vai abrir essa outra tela. Eu preenchi aqui, né? Só para a gente ver, eu preenchi aqui com os dados, beleza? Só de teste, vou fazer um negócio direito, né? Olha lá, 100, 1, 2, 3, beleza. Aí, ó, eu vou clicar aqui em salvar. Deixa eu só rodar do lado aqui para eu desabilitar. Vou fazer o seguinte para desabilitar esse teclado. Adilson? Não. Eu. Oi?
Não, é que eu só queria desabilitar o teclado. Deixa eu descer ele aqui, ó. E aí, agora sim. E aí, ó, cliquei em salvar. Olha lá, perfil inserido com sucesso. Ele já está lá no banco, a gente só não consegue ver. Então, agora a gente precisa fazer o resto da outra tela. Deixa eu dar um play de novo aqui, só para a gente confirmar que está chamando a lista. E aí a gente precisa do resto da tela, da outra tela de lista, para poder ver. Mas já está lá na base do... Aí, ó. Já está na base lá do Android. Deixa eu ver aqui. Tirei. Vamos ver se vai listar perfis. Eu não sei se foi nesse que eu... Ah lá, beleza? Já foi, chamou outra tela. Aí não tem um botão para voltar. Então você tem que clicar naquele voltar do celular, sabe, que já vem no próprio celular. O Android, ele trabalha com pilha. Então a tela é esquema de pilha, certo? Então você vai empilhando uma tela por cima da outra, aí eu abri uma tela você vê, eu vim pelo cadastro, depois eu chamei uma tela de lista, aí essa tela de lista, quando eu clicar em algum perfil, ele vai abrir para eu alterar aquele perfil. Então eu vou chamar de novo uma outra tela de cadastro de perfil, que vai ficar duas abertas, né?